Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Boa noite deste dia 24 de outubro de 2019. Uma quinta-feira, uma temperatura alta e como bom dia após um jogo de futebol, cara de quem ganha não é cara de quem perde. Já cara de quem perde não é cara de quem ganha. E a coisa tá assim. Vexame o nosso futebol. Vexame, vexame, vexame. Nós vamos falar sobre isso, mas também sobre muitos outros assuntos no Atualidades Pampa, que está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também através do facebook.com/atualidadespampa você consegue acompanhar o nosso programa e também deixar as suas considerações. Vamos às manchetes? Vitorino. Pois uma pesquisa de um laboratório, Instituto de Medicina americano, descobre que as pessoas podem ficar bêbadas sem ingerir uma gota de álcool. Depois eu explico por quê. E sabe a inauguração da trincheira da Ceará agora dia 30? Foi adiada. Ministro Gilmar Mendes se diz em livro lançado. Que coisinha. Produtividade, inovação e qualificação. São os 3 pilares para o nosso crescimento econômico. Perder ou ganhar num jogo de futebol é bem fácil. Já na Bolívia, as coisas não são bem assim nas eleições. E parece que as teorias da conspiração ganham cada vez mais ares de realidade. A Organização dos Estados Americanos culpa Venezuela e Cuba pelos ataques a países da América Latina. E o massacre em Maracanã ontem tem uma explicação? Tem, sim. Ministério Público Federal pede anulação da condenação de Lula no processo do sítio de Atibaia, mas a defesa reclama. Escaltofone, me explica isso, eu não consigo entender. Eu tive uma premonição desde o penúltimo jogo. Eu digo, eu não vou assistir esse jogo, porque eu não vou aguentar. Vou dormir. Dormi e acordei na madrugada. Não, madrugada não, sem metade do jogo. Já era 3 gols, fui dormir de novo. Dona Magda, durante 6 meses eu tenho batido uma tecla. O Flamengo é o único time da América do Sul que tem condições de se rivalizar com os times da Premier League, da La Liga espanhola. Por quê? Porque ele tem gestão, tem um técnico acima da média, tem jogadores extremamente qualificados de seleção brasileira e outros países, tem dinheiro e tem torcida. Tudo isso se reuniu, criou-se uma simbiose que se chama sucesso. O Grêmio teve 2 pecados. Um pecado subestimou um pouco o Flamengo. O técnico Renato Portaluppi até falou que o técnico Flamengo era um técnico velho, não ganhou nada. Hoje o Paulo Pelaipe me ligou de manhã e disse que o Renato Portaluppi ganhou uma Libertadores com o Lanús na final, uma Copa do Brasil e 2 Copas gaúcha, que eu nem sabia que existia, contra a Avenida. Então isso aí Recopa não é... Gaúcha. Recopa, nem é um grande título isso. Foi jogar contra o Flamengo em Maracanã, 70 mil pessoas, até aí tudo bem. O Grêmio é um time que tem um porte. Mas em drops, ele quando tomou um gol no final do primeiro tempo, ele deveria se apequenar no segundo tempo e dizer o seguinte, nós vamos ser goleados. E foi, dona Magda. Foi porque o time do Flamengo tem mais intensidade, tem mais comando técnico, existe uma interatividade entre o técnico e o jogador muito grande. Agora, o técnico Renato Portaluppi ficava à beira do campo, olhando o campo, e a torcida gritando, e o time dele tomando gol e gol empilhando. E, segundo o Paulo Pelaipe, que me ligou hoje de manhã, se a partida continuasse, o Flamengo tirou o pé. Ia ser um 6-7-0. Não fizeram isso até por uma questão, até de não humilhar o adversário, porque eu acho que o Grêmio é um time que tem uma história muito grande. Mas ontem caiu por terra uma coisa que os gremistas e os argentinos falam muito. Camisa pesada, imortal, dá a volta por cima. O Boca Juniors é a mesma coisa. Ninguém me ganha na Bombonera, eu sou o cara. Terminou, isso é passado. Isso é futebol de 20, 30 anos atrás. O que vale hoje é tecnologia, gestão. Isso é o Flamengo tem, é o melhor time do Brasil disparado. Eu quero falar, não como torcedor, né? Porque a gente ouviu um torcedor falar agora. Eu quero falar sobre 2 aspectos importantes. O primeiro deles, eu não concordo que o Renato não seja um vencedor. O Renato foi campeão da Libertadores da América. O Renato perdeu o título mundial interclubes por um gol de falta, que a bola desviou na barreira.
O Renato foi vice-campeão da Libertadores com o Fluminense. O Renato já foi campeão brasileiro, já foi campeão de Copa do Brasil, campeão regional em vários estados, inclusive no Rio de Janeiro. Então, assim, o Renato é um vencedor. Tem muito mais títulos que o treinador português. Não, agora, o treinador português tem 17. O treinador português está mostrando uma coisa que o futebol brasileiro adotou e a imprensa está pagando o mico e seguindo atrás. Essa história de poupar jogador, poupar... porque o exame médico mostrou que uma endorfina da fina do diabo que o carregue vai fazer com que ele se lesione daqui 10 dias. Gente, isso é babaquice. Não vem com esse papo de ciência pra cima de mim. Porque esse treinador português botou o time titular do Flamengo a jogar todas as partidas. Todas as partidas. Todas. Chegou a perder 3-0 pro Bahia, na Bahia, mas não poupou ninguém. Mas jogo é treino. Uma ressalva que deve ser feita é que todos os jogadores que estão no elenco do Flamengo ou são muito jovens ou já tiveram passagens pela Europa, o que constitui do preparo físico e também até mesmo da recuperação do atleta, porque é um treinamento muito diferente que o Jorge Jesus aplica. Não é um treinamento físico, ele é um treinamento tático para apenas trabalhar nos erros dos jogadores. Então os jogadores não se desgastam tanto nos treinamentos diários. Por exemplo, um treinamento do Grêmio tem 3-4 horas. Já um do Jorge Jesus tem no máximo 1 hora com vídeos e explicações para especializar, para trazer mais informações a respeito do posicionamento tático. Isso também que trabalha na Europa, porque o jogador tem o pensamento do jogo, não é só a parte física. Então eu acho que ele está ensinando treinadores brasileiros como fazer o time jogar. Claro. Porque, o Flamengo está jogando os titulares com os titulares todas as partidas. O Flamengo vai cansar no segundo tempo. Eu não vi ele cansar contra o Inter, eu não vi ele cansar contra o Grêmio, eu não vi ele cansar contra ninguém. Agora, por favor, não me venham mais professores de educação física, fisicultores, médicos, pesquisadores, com esse papo de que o exame da endorfina, da parafina, da mistura fina, vai mostrar que o jogador está prestes a se lesionar. Isso é balela. Se fosse assim, esse treinador português não estava ganhando tudo de todo mundo com sobras. Ou seja, o cara está ensinando que no Brasil está se patrocinando a tal de descanso do jogador, que é uma bobagem. Isso que a Ana falou veio exatamente a ditar o que eu estou falando. É outro jeito que ele conduz a coisa. Ele conduz e tá provando como é que se ganha. Tu ganha uma fortuna, vai entrar em campo e vai jogar, Não tinha um que tava lá com capacete? Tava jogando. O cara todo quebrado, quebrou não sei o quê. 2 semanas depois o cara tá jogando. O Arrascaeta também, uma lesão não sei onde, tava todo arrebentado. 2 semanas depois tá jogando. Não, aqui, qualquer lesãozinho, jogador aqui no Rio Grande do Sul, vai parar um mês. não joga mais esse ano. Não, tá isso mal. aqui há 6 meses. Claro, sem dúvida. Não, o Flamengo patrolou o Grêmio e eu sou gremista. Eu vou dizer, no terceiro gol ali no pênalti, eu digo, larguei, vou dormir, não vou olhar, porque eu acho que vai ser pior que o Brasil e a Alemanha. O técnico Renato não fez nada, o jogador abandona ali. Perdeu, entendeu? Então o jogo é isso, um ganha, outro perde. Robertinha, esse jogo de ontem era um jogo muito especial. Era. O Grêmio ficou semifinal fora da Libertadores. Gustavo, tu nem tem ideia. Eu bem feliz, descobri há pouco tempo o que é tomar flauta e dar flauta, né? Receber flauta, fazer a flauta, né? Tocar a flauta. Tocar a flauta. Aí eu bem feliz passei aí pros colorados e fiz assim, 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, ela tocou flauta, ela não sabe o que é tocar flauta. Ela fez pro lado errado. Ela não entendeu. Juro pra ti. Ou seja, ela não aprendeu como é que se toca flauta. Ela não aprendeu. Mas vamos voltar às coisas sérias. Ana, não dá pra levar a Roberta lá pra dar um tempo pra fazer um cursinho lá. Acho que a gente vai mandar pra um estágio com o Jorge Jesus. Isso aí. Você vai aprender a fazer um estágio. Olha que deixa o Rossel falar isso agora. Vamos voltar a falar sério. Rapidamente. Coitado. Obrigado pela solidariedade. É jogo, vamos por partes. O Renato não ganhou a Recopa Gaúcha só, ganhou a Recopa Sul-Americana também, né? Por ser campeão da Libertadores, ganhou do campeão da Sul-Americana. Então é mais um título que ele tem. Segundo, a maior contribuição que este português pode dar a nós é exatamente isso. Lembro que o Grêmio deixou de jogar com seus profissionais no sábado contra um time rebaixado que
porque me socorre lá de cima do Ceará, Fortaleza. Contra o Fortaleza, o Grêmio jogou com os reservas no sábado, porque os seus jogadores não poderiam, os titulares tinham que estar resguardados, e o Flamengo jogou domingo um clássico contra o Fluminense e chegou na quarta-feira e nos patrolou. Então, eu considero isso um aprendizado. Tem que mudar toda a preparação física, tem que mudar as avaliações médicas dos jogadores, isso é um avanço. Ponto. Em relação ao Grêmio, dona Magda, eu já aprendi, primeiro, que não falo de futebol nas primeiras 24 horas, e a primeira manifestação que faço, embora tenha a rádio me ligado querendo que dê opinião, porque a terra arrasada, depois de derrota, todo mundo quer fazer. Não presta mais o Renato. Olha, o Renato, o que ganhou de título nos últimos 3 anos, o Renato está cotado para ser treinador da seleção brasileira e já quer, em 24 horas, torná-lo o pior técnico do mundo. Não, o Renato teve erros, como o departamento de futebol do Grêmio teve erros que precisava resolver. Tem 3 conselheiros lá extremamente competentes, o Duda Crefe, o doutor, o Deco Nascimento, o meu amigo o advogado. Bem, estamos lá. Daqui a pouco lembro o nome dele. Os Nestor 3 comandam o futebol. Nestor Raim. Não, Nestor está no jurídico. Os 3 comandam maravilhosamente o futebol do Grêmio e nos trouxe tudo isso. Bem, mas há que se revisar conceitos, porque o Grêmio tem errado muito em contratações. As contratações não têm sido felizes. A constatação das contratações do Grêmio em relação ao benefício, pegou-se também 2 dados. Quem o Flamengo acrescentou na lista dele, porque tu joga a primeira fase, dona, onde os times se ajustam e a partir dali tu vai buscar as peças para completar o teu time. O Flamengo acrescentou 4 jogadores de um nível de Rafinha, de um nível de jogadores como o Marinho, que é zagueiro, tudo já contratações específicas e localizadas, e as contratações do Grêmio eu não falo porque eu não deprecio o jogador do Grêmio. Mas é isso. Então, a reavaliação é do departamento de futebol, é do departamento físico, é do departamento médico. Não, e independente disso, quem malhar, só botar a culpa em cima do Renato, é uma coisa legal, porque o Renato é um excelente treinador, mas ele trabalhou com o que ele tinha. Tem gente com muito problema. E o outro time é muito bom, né? O Flamengo muito bom, como disse sempre o Chicão. O Flamengo é um baita time. Mas o Renato está pagando um preço também por algo que ele provocou, né? O Renato foi um grande jogador, é um grande treinador, vai ser da seleção brasileira mais cedo ou mais tarde, mas ele é provocador. Ele é marrento. É marrento. E a gente sabe que na hora da derrota a imprensa não poupa. Perdoa. E hoje a imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo caiu em cima dele. Esqueceu o time do Grêmio, caiu em cima do Renato. E Vitorino, nem de perto possa parecer que eu esteja defendendo o Renato. Acho que as críticas... Porque quando tu ganha, tu recebe elogio. Por isso que recebem salários de 800, $1 milhão por mês, né? Exatamente porque merece os louros. Quando perdem, e eles também são responsáveis. Então eu não estou criticando a crítica por criticar o Renato. Eu só quis dizer que o que ele fez de positivo não é anulado por uma derrota. Mas eu acho que dentro dessa concepção, e principalmente quando o Ruschel traz a questão de contratações, o Renato, foi a pedido dele, diversos jogadores que não foram baratos, foram investimentos ao clube que não trouxeram lucro nenhum dentro das 4 linhas. Porque a gente fala de uma insistência, uma persistência no André enorme, sendo que ele não é um centroavante, porque o próprio Renato confessou ontem na sua coletiva, dizendo que o papel do André era marcar. Bom, eu nunca vi centroavante que tem que ser papel de marcação, então a gente fala que, infelizmente, esse investimento, e todos nós estamos sujeitos, quando a gente faz uma aposta, a fazer apostas equivocadas. Mas quando a gente trata do futebol, a paciência, e vamos dizer assim, você investir no negócio, tudo bem, isso passa, mas a gente coloca. Muitas pessoas estão falando que foi uma derrota que vai ficar para a história, principalmente o ponto de que, pela primeira vez, um técnico estrangeiro tem tamanho sucesso, porque desde 96, se eu não me engano, ou 93, um time brasileiro não conquista, e o Flamengo está muito próximo de conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Então a gente fala que é um feito histórico, sim, para o futebol, mas a gente coloca nessa concepção de que o Renato tem parcela de culpa, a gente coloca talvez até pelo ponto de esse oba-oba. É responsabilidade. É responsabilidade. Mas eu acho que nessa hora o treinador é sempre o primeiro alvo. Mas às vezes a encrenca é amplificada por conta da conduta. Então, começaram a botar aquele vídeo que o Renato dizia, o meu time é o melhor do Brasil, não sei o quê. Não, mas ele fez. Eu posso dar um pitaquinho? Dê, por favor. Um pitaquinho.
Antes que mudemos de assunto. Que até mulher grávida faria gol. Mas pra que dizer uma coisa dessas, cara? Essa é uma bolsa. Desculpe, Renato, eu gosto, mas é uma bolsa. Não, ele tava muito magoado. Mas e daí, cara? Toma 5 e quer o quê? Não vai dar uma de leão, né? O leão é que nós ganhamos, vocês perderam. Sempre assim, né? Não dá pra ser. Só lembrando da importância, assim como o Inter, quando perdeu a final da Copa do Brasil, perdeu 2 jogos em sequência, o Grêmio não pode se dar ao luxo de perder agora, de ter uma depressão psicológica pela derrota, porque ambos almejam a vaga no G6, que é a Libertadores do ano que vem. E estar na Libertadores dá o tamanho dos clubes, muda em quase 100% o orçamento dos clubes, os investimentos, patrocinadores. Então, o Grêmio e o Inter terão que estar na Libertadores da América e, para isso, precisarão estar entre os 6 primeiros. Então, terminou o segundo tempo, agora acabou o futebol, vão cada um para suas banheiras, vão tomar banho, terminou o futebol. Agora nós queremos... Antes de estragar o humor, porque a gente vai ter que falar do STF, né? Claro, evidente. Achei que era manchete de alguém. Porque já está tão manjado, nós achamos melhor a trincheira. A gente já sabe o que vai acontecer. Ontem a gente já disse, deixa eu dar a minha notícia que vai mudar a cabeça de muita gente. O que é pior. Vai ter que mudar, inclusive, a lei brasileira. Eu só passo a palavra para ti se parar de olhar o monitor. Tá, atenção. Você que está aí. Uma universidade dos Estados Unidos divulgou um estudo assustador e menos de 72 horas depois ganhou o apoio da comunidade médica, especialmente da Universidade de Londres. Algumas pessoas acumulam um parasita não tão raro assim no organismo e podem ficar bêbadas sem ingerir uma gota de álcool. Bêbado quer dizer, se fizer a tomada de sangue ou bafômetro, vai aparecer álcool em quantidade assustadora no organismo. E tu vai dar explicação para quem? Né? Se tu não bebeu? Dezenas, centenas de pessoas estão sendo reavaliadas nos Estados Unidos e na Inglaterra por causa disso. O fenômeno é o seguinte, existe um parasita, repito, que não é tão raro assim, é encontrado nos cereais, que tem uma capacidade de fermentação similar à capacidade de fermentação do parasita que fermenta o vinho e a cerveja. Esse parasita fica alojado no aparelho digestivo do cidadão e ele é acionado a partir do consumo de carboidratos. Ou seja, basta você comer uma boa quantidade de arroz, uma boa quantidade de massa, uma pizza, seja lá o que for, que seja rico em carboidratos, que a produção de álcool demora de 20 a 25 minutos e chega a atingir, vejam vocês, 0,62, que é um entorpecimento, em termos bem populares, um porre. O sujeito fica de porre, fica zonzo, não sabe o que está falando, tem dificuldade para se equilibrar, ele fica bêbado. Claro que isso depende do organismo, da quantidade de carboidratos que foram ingeridos. Urgentemente vai ser preciso que esse estudo seja tornado público, assumido pela comunidade científica nos países, porque eu estou imaginando aqui, quantos motoristas brasileiros não perderam a carteira sem ter ingerido uma gota de álcool? Pesquisem na internet, o estudo foi divulgado na semana passada, já se tornou público e está repercutindo na comunidade médica o dia inteiro. Médicos, gastroenterologistas estão divulgando a sua opinião sobre o tema, mas ninguém até agora se posicionou contra, dizendo que isso não existe. Na pior das hipóteses, a comunidade médica está dizendo, temos que olhar o estudo mais profundamente. Nos Estados Unidos, as leis de trânsito começam a ser alteradas e adaptadas exatamente para essa realidade. Ou seja, Chicão, você que não consome uma gota de álcool, você pode aparecer bêbado num bafômetro sem ter consumido uma grama de álcool. A Roberta estava levantando o dedo aqui. Não, eu brinco muito que, às vezes, quando tem um grupo de pessoas que estão bebendo, eu fico alegre sem precisar beber, entendeu? Então, quando começou a falar, eu disse assim, comeu espaguete ou arroz. É bom, né? Comeu espaguete ou arroz. Mas ou seja, essa bactéria se pega ou tu desenvolve no... Não, é um parasita que se encontra em abundância nos vegetais, verduras, enfim. E esse parasita se aloja no aparelho digestivo e não sai. Ele se aloja, ele para sair precisa de um medicamento, de um tratamento especial. Tipo a bactéria da úlcera também. É um fungo. E aí o que acontece? Sempre que você consumir carboidrato,
ele vai fermentar e se transformar em álcool. Ou seja, resumindo, não coma salada e coma pizza. A gente não adquire o negócio e come que é bom. Muito bem. Em compensação, se você já tem o parasita, vai viver bêbado. Quer dizer, viver bêbado. E tem uns que estão usando a desculpa do parasita e estão tomando e morrem. Eu já liguei para minha gastro, doutora Margarete Júlio, já liguei para ela pedindo um atestado que eu tenho esse parasita para... Nunca se sabe o que pode acontecer na madrugada, né? Agora a gente entendeu, Falando em nunca se sabe o que pode acontecer, eu quero apresentar para vocês agora uma loja sensacional que eu descobri. Não tinha a menor ideia do que era uma loja dessa natureza. Há 20 anos no mercado e com fabricação própria, exatamente isso que eu disse, fabricação própria. A 3 Embalagens é especializada em embalagens de papelão ondulado, aqui em Porto Alegre. E agora, com mais uma loja em Canoas. Você não imagina o que eles oferecem em produtos de papelão. São diversas soluções em pronta entrega para atender aquela sua necessidade. Tanto para você quanto para a sua empresa. Para a empresa, então, final de ano, fazer coisas é maravilhosa. Caixas de vários tamanhos para diversos segmentos, um kit completo de caixas quando você vai se mudar. Você compra as caixas com muito mais condição de preço, muito melhor e faz a sua mudança. Muitos tipos de organizadores, enfim, uma variedade que só realmente indo em uma dessas duas lojas para você conhecer esse mundão do papelão que é a 3 Embalagens. Vai em um dos endereços que aparece aí na tela, aquele que ficar mais próximo de você, em Porto Alegre ou em Canoas. E também pode visitar o site www.3embalagem.com.br. 3 por extenso, tá? Muito bem. Marconi, tu é tão quietinho, você falou de futebol, de Grêmio, de Inter. Estava aprendendo aqui, era um aprendizado para mim. Mas tu já entendeu que tocar flauta não é o que a Roberta flauta eu consigo entender. Para os colorados. Vamos então para a tua manchete. Né? Ainda essa ebulição toda, né, que está ocorrendo na América Latina, nós tivemos aí uma nota emitida pela Organização dos Estados Americanos. E aí eu quero deixar claro um detalhe. Essa nota estava no ar no site, que é oas.org, né, OAS porque ela está, né, na língua inglesa, mas ela não está mais presente no site da Organização dos Estados Americanos. Então, hoje de tarde, quando eu estava fazendo novamente a pesquisa, fui buscar ali nota por nota e não a encontrei novamente, né? Então, eu quero deixar claro esse detalhe antes de qualquer outra coisa, para que você até mesmo, né, eu vou continuar procurando aí para ver a veracidade, né, dessa nota emitida. Mas era uma nota que eu consegui ainda, enquanto ela estava no ar, pegar uns determinados trechos aqui, em que a organização culpa a Venezuela e Cuba pela ebulição toda, pelos ataques aos países da América Latina. Segundo essa nota, Venezuela e Cuba incentivam a polarização para promover o conflito político em países vizinhos. A organização reúne 35 países da região. Um trecho da nota que eu achei interessante, que eu separei, dizia o seguinte: as atuais correntes de desestabilização dos sistemas políticos do continente têm origem na estratégia das ditaduras bolivariana e cubana, que buscam novamente se reposicionar, não através de um processo de reinstitucionalização e redemocratização, mas sim através da velha metodologia de exportar polarização e más práticas, mas essencialmente financiar, apoiar e promover o conflito político e social. A associação continuava ainda durante a nota, né, escrevendo que as brisas bolivarianas trazem essa desestabilização, violência, narcotráfico, morte e corrupção que não são bem-vindas no Ocidente. E o segue, né, no argumento de que o governo da Venezuela, com a ajuda de Cuba, estariam então financiando os movimentos sociais e as campanhas políticas, utilizando o que eles se referem então como sofisticadas estruturas de cooptação, repressão e propaganda midiática. Ainda no trecho da nota dizia assim: condenamos firmemente a ameaça de exportar más práticas e desestabilização à Colômbia. Por esse trecho se referia especificamente ao país, realizada pela ditadura bolivariana. Em outro trecho, a associação diz que no Equador, a crise era uma expressão das distorções que as ditaduras venezuelana e cubana têm instalado nos sistemas políticos do continente. E anunciou ainda que está à disposição dos estados, né, dos países,
na defesa dos princípios democráticos e dos direitos humanos e se mantém à disposição e seus esforços para fazer frente aos fatores de desestabilização organizados pelas ditaduras em questão. Então nós temos, né, alguns países aí que hoje a gente já sabe. Nós temos Colômbia nessa situação, no Equador a gente já abordou isso aqui em relação ao presidente Lenín Moreno, no Chile nós tivemos, né, estamos ainda vivenciando essa situação, temos também no Peru uma situação que se instalou também devido à dissolução do Congresso no dia 30 de setembro pelo presidente Martín Vizcarra, e o parlamento horas depois aprovar aí a suspensão do mandato de Vizcarra por 1 ano, nomeando a vice-presidente Mereces Arauz como chefe peruana interina. E na Bolívia agora as manifestações em função das eleições presidenciais, né, disputadas por Evo Morales e o senhor Carlos Mesa. Muito bem. Boa noite. Qual o site que saiu a matéria que o Gustavo Vitorino comentou sobre ficar bêbado sem tomar álcool? Tem alguém que quer economizar? Já quer atestar. Alguém já quer atestar. É o professor Marcelo Reck, ele é de Osório, a esposa dele é fã do nosso programa, ela chama Branca Giacomelli. Professor Marcelo. Professor Marcelo, me foi passado pela produção da Rádio Pampa, eu dei essa notícia agora há pouco na Rádio Pampa, agora à tarde na Rádio Pampa, e me foi passado, é um site americano. O texto está em inglês, mas eu acho que ele foi reproduzido no G1 aqui no Brasil, e o Terra também reproduziu. Usa lá expressões de procura, alcoolizado sem consumir álcool, bêbado sem álcool, uma coisa assim que o senhor vai encontrar. A matéria é bem recente, é dessa semana que a coisa explodiu e a comunidade médica está bastante impressionada com o fato. Eu não sei dizer ao senhor, mas prometo que amanhã, então, eu trago. Ok. Se for permitido, pesquisar aqui. Senhor Rogério Dutra, eu espero que o senhor esteja nos assistindo. O senhor Rogério Dutra foi bem grosseiro comigo, diz assim: porque você é menina, você é diferente dos demais? Imagina se eu tivesse falado que sou menina e por isso mereço o melhor. No mínimo, iriam me taxar de machista. Você é muito infeliz nos seus comentários. Já dizia o Caco Antibes: cala a boca, Magda. Seu Rogério, eu acho que o senhor tem problema. Porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o senhor tem problema e não é comigo. O senhor fez uma projeção sua com a minha pessoa, porque eu não disse que eu era diferente, eu devo ter dito, o Vitorino deve ter dito alguma coisa, eu digo, mas eu sou menina. Uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Uma brincadeira. Então, senhor Rogério Dutra, eu acho que o senhor queria ser eu. É a conclusão que eu chego, o senhor me perdoa, tá? Não fica mais mal-humorado. 2 da manhã o senhor escreve pra mim, pra implicar comigo. Eu não tenho culpa se eu sou menina e o senhor não é. O senhor Rogério, se queria ser a Magda, vai arrumar sarna pra Mário Barcelos, vamos lá? Ai. Eu queria ser a Magda também. Fala a verdade. Que isso? Eu queria ser a Magda. Olha que eu conto a lua de mel de vocês, hein? Pode. Na rua hoje se tem rolo. Diz que eu não sei. Com o Sérgio Lourosa no meio. Eu quero falar para vocês do CAD. Eu tenho falado diversas vezes, o Vitorino também tem tocado nesse assunto, o Chicão talvez tenha tocado, não me lembro. Mas esse CAD, que é um órgão regulador dos preços, né? E vou falar dos preços das passagens aéreas. Não é a primeira vez que eu abordo isso. De que eles dizem que controlam, né? Nós controlamos os preços e tal. Tem algumas passagens que têm exatamente os mesmos preços, até os centavos são iguais. Por exemplo, tenho aqui, ó. Gol e Azul cobram R$ 1.832,85 pelo trecho Ilhéus-Salvador. Latam e Gol cobram R$ 723,57 pelo trecho Brasília-Goiânia, que é apenas de 200 quilômetros. Cobra R$ 700 por um trecho de 200 quilômetros. Para o CAD, está tudo bem. Na American Airlines, aquela companhia americana que todo mundo conhece, na livre competição dos Estados Unidos, todo mundo conhece a história também, repetindo o que eu já disse, o trecho Brasília-Miami sai por R$ 1.512. Na Latam, o menor valor soma R$ 3.141 reais, né? E para afirmar o poder do CAD, ele diz, olha, nós advertimos a Varig, advertimos a Transbrasil, advertimos
a VASP, né? E 5 anos elas foram multadas com o quê? Se elas já fecharam, meu pessoal. Como é que pode ter uma distorção tão grande quando se sabe que existem empresas low cost nos Estados Unidos que fazem voo de Nova York até Londres por 200 e poucos dólares? E, sabe, tem coisas assim, então, a livre iniciativa. Então, esse organismo que deveria controlar o preço das passagens aéreas no Brasil, é o que abre as portas. Como é caro andar de avião no Brasil, um país continental como o nosso, nós temos que ter uma aviação competente, uma aviação barata, porque é um país muito grande. Daqui até Manaus sai muito mais caro que você pegar um avião em Porto Alegre e descer no aeroporto Portela de Sacavém, lá em Lisboa, ou no aeroporto de Barajas, lá em Madrid, ou qualquer outro aeroporto. Então, eu não entendo isso. Por que o CAD não funciona? Qual é o mistério que existe por detrás de tudo isso e que tenhamos que pagar passagens tão caras para viajar de avião? Marli, eu vou te completar. Um amigo meu vai para o Réveillon em Salvador, na Bahia. Sabe quando dá uma passagem? 4 mil. Porto Alegre, Salvador? Exatamente, 3.800. Um absurdo. É R$850 normais. É quase $1.000. Você vai a Nova York. Ano passado eu fui no Carnaval, te lembra lá? Foi uma fortuna. Não, mas tem mais gente. Além do CAD, essa tal de ANAC também é outra inutilidade pública, né? Cabidão de emprego. Porque o que as companhias aéreas fazem em termos de preço, a pressão que... Bom, eu dei um pau aqui no Bolsonaro, porque o Bolsonaro entrou no discurso das companhias aéreas, o negócio das malas, né? Ele entrou na vibe deles, então, né? aqui, eu não tenho política de estimação, não. Defendo o Bolsonaro quando eu acho que tem que dar pau. E eu acho que ele embarcou nessa. Fizeram uma pressãozinha lá no Guedes, o Bolsonaro embarcou nessa. Estou esperando ele voltar do Japão para me xingar ele. O Queiroz aquele, hoje, eu estava ouvindo agora, colocamos no ar na Rádio Pampa, hoje eu sei que a Roberta vai falar a respeito disso, mas ele dizendo assim, não vai falar, mas eu falo então. Olha, não, eu estava escutando na rádio. Alô, como é que é? Meu irmão, chega, tem um capítulo de negócio, um empreguinho aí, 20 conto por mês, 20 conto por mês. Até ficou meio rouco. Vamos ouvir o áudio. Temos o áudio? Vamos ouvir o áudio. Tem um telespectador, se não ouviu, vai entender. Vamos lá. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada. 20 continhos pra gente caía bem pra caralho mesmo. Caía bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular ao nome. Chegar lá e, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal, para conversar com ele. Faz fila. É só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família. Puta que pariu, cai igual uma uva. Tá pra ti, mano, Marcelo. O que tem de mal nisso? Eu quero que o senhor diga. Qual é o político que não arruma um emprego para amigo? Qual é o amigo de político que não pede emprego para outro amigo? Mas vem cá, Gustavo, tu não queres mudar o sistema? Tu não quer moralizar a operação? Exatamente, funciona dessa forma. Isso é fato, a gente já sabe. Tá, mas o Queiroz foi... Mas o Queiroz precisa começar a mudar. Não, o problema é o seguinte, faz fila e qualquer um consegue um empreguinho de 20 mil. Vem cá, para ganhar 20 mil, tu tem que ser um técnico. Tem que dar metade. Tu tem que trabalhar, tu tem que render, entendeu? Tem que ter critérios, não é simplesmente ser amigo do político para botar 20 mil porque faz muito bem pro nosso bolso. Ou a gente muda, ou a gente pensa diferente, ou a gente vai continuar na mesma linha. É igual no rolo do Lula. A senhora acha que ele empregou essa gravação é de junho, dia 12 de junho. Sim. A senhora acha que ele empregou? A senhora acha que esses pedidos não são diários em todos os gabinetes? Por que explode agora essa revolta em relação ao Queiroz? Explode porque é para... Porque é o filho do Bolsonaro, porque o Queiroz trabalhava com o filho do Bolsonaro. Que coisa mais dirigida que isso. Gustavo. A Globo sou contra, claro que sou contra. Acho que a gravação mostra uma coisa vergonhosa que existe. Concordo com você. Agora está se valorando essa gravação como se fosse uma coisa do outro mundo. Mas é errado. Mas então o lance do Lula não é do outro mundo. Daí entra numa fala comum. Eu tendo a concordar com a Carla aqui. Não, eu também. Olha que o Chicão, que foi defensor... Algum momento vai ter que começar por alguém. Exatamente. Alguém vai ter que pagar o preço. E votou nele esperando que ele começasse a sair da mesa. Não, mas peraí, mas vamos culpar o Queiroz. O Queiroz que eu tô falando. Eu não tô falando. Eu estou falando no
Queiroz, que é motivo de chacota e de piada, porque ele vendeu um apartamento por 600 mil e comprou outro por 600 mil. E a movimentação de 1.200.000 é incompatível. Esse cara é bandido, então vamos condená-lo a 30 anos de cadeia, coisa e tal, porque Nesse certamente aspecto, ele e o STF não vai soltar. O STF está desesperado para soltar o outro que arrebentou em bilhões o país. Mas é a mesma coisa, está repetindo a Mas história. nesse caso do apartamento, até o próprio Flávio Bolsonaro, em entrevistas em várias mídias, justificou e colocou. Então, nesse ponto, sim, há uma justificativa coerente. Agora, uma vez que ele trabalha ou trabalhou no gabinete do filho de um presidente que se elege depois de uma lava-jato e que se elege com a fidelidade de um povo massacrado, depois de ser muito ludibriado e enganado. Muitas pessoas que votaram no PT se indignaram, votaram no Bolsonaro pensando, vamos fazer uma limpa, porque o cara é desculpa o termo, uma retroescavadeira num país que tem que começar do zero. Dentro do quê? De uma moralidade. Então, soa muito ruim esse silêncio. Vamos esperar o presidente Bolsonaro voltar dessa viagem importante da China e da Ásia, porque acho que nós, brasileiros, todos precisamos de uma posição. O Rússio quer falar sobre isso também. Eu quero abordar, porque essa parte política eu deixo para vocês, eu vou ficar na parte jurídica, lembrando que ele estava morrendo de câncer, né? Mas é isso. Ele recebeu três chamadas da Polícia Federal para ir depor e não foi depor porque ele estava morrendo de câncer. Fiquei feliz em ver a voz dele boa. Estou super bem, né? Que ele, pelo menos a saúde dele está boa, é importante, né? E lembrando que o inquérito dele está trancado por uma decisão do presidente Toffoli, no processo aí sim do filho do Bolsonaro, que trancou o processo e o Toffoli estendeu a todos os inquéritos que tramitam no país e o do Queiroz está parado. Eu só não concordo com uma coisa, Roberto. Eu acho que quem tem que dar explicação e tem que dizer se funciona assim ou se não funciona assim não é o presidente Bolsonaro, sim o Flávio Bolsonaro. Maior de idade, senador da República, é quem está envolvido. Então, não é o pai que tem que dar explicação para o filho, é o filho, senador da República, que tem que se explicar, entendeu? Mais do que ele, mais do que como filho, senador. como senador da República. Ele foi eleito por uma população para usar o Senado. Eu estou vendo um julgamento aqui de praça pública, mas o Flávio acabou de dizer agora à tarde que essa gravação é falsa, é uma fake, ofereceu o número do telefone dele à disposição para que façam a perícia, que ele nunca recebeu essa ligação. Não, mas não é dele a ligação. E mais. Não é dele, não foi para ele. Ele não estava falando com ele. Que foi feita essa ligação. Tá, mas o Queiroz falou com quem, então? Não, a desmentida... Ele disse, lá no escritório do Flávio tem fila. Isso é muito comum. Mas com quem é que ele estava falando? Ele estava falando com uma outra pessoa que não o Flávio. Tá. Então agora a música que o Queiroz cantar no banheiro quando tiver tomando querido, banho, eu não tô te dizendo. Nós vamos gravar e colocar no ar e dizer que o Bolsonaro... O senhor Queiroz é uma excrescência. A ficha criminal desse cidadão. Mas como é que ele vai pra cadeia isso? Como ficha criminal? Qual é a condenação que ele tem? Mas olha quantos problemas ele tem. Não, ele respondeu ao inquérito. Capivara. E ele tem a informação, né? Ele tem a informação, porque a conversa dele é com algo que seja lá, com quem for, ele expressou, externou um hábito que ele conhecia. Exatamente. Eu acho e outra, eu só esclareci... Pré-julgamento que vocês estão fazendo. Não, espera só uma gravação. Só te dizer uma coisa, Fiorina. Assim, ó, graças a Deus, cada um tem a sua opinião. Sim, eu estou defendendo o meu ponto de vista. Mas não critica a nossa, ninguém está criticando a tua. Eu não estou criticando vocês, eu estou dizendo que o meu ponto de vista reproduzir uma frase que é muito dita aqui. Então, vamos esperar as provas. Tu deixa a Carla explicar, porque tu entrou atravessado que a Carla disse. Ela explicou. Não, eu quero explicar que quando tu me perguntaste se essa gravação era uma mensagem diretamente para o Flávio Bolsonaro, eu disse que não, que ele estava falando com uma outra pessoa que eu não sei quem é. E eu não disse em nenhum momento, essa gravação é verídica, essa gravação é verdadeira, nem nada parecido. Apareceu esta gravação, foi divulgada essa gravação e eu não concordo com esse tipo de método. Se a gente continuar agindo da mesma forma, nós vamos continuar no mesmo país. Aí assim, nada mudou nesse país. Agora, em nenhum momento eu disse que se formava fila na frente do escritório do Flávio. Eu disse que isso foi dito pelo Queiroz, que foi assessor quanto tempo do Flávio Bolsonaro. Foi isso. E quem deveria se manifestar é o próprio Flávio e não o Bolsonaro. Toda a família dele. Empregou toda a família. Essa é a minha linha de raciocínio. Mas já saíram duas notas.
Peraí, vamos por partes. Saíram 2 notas oficiais sobre episódios. Uma do Flávio Bolsonaro dizendo que não fala com Queiroz há 1 ano, que ele não tem contato. E a outra do próprio Queiroz confirmando a autenticidade. E ele diz que fica feliz da gravação. E ele fica feliz por ele ainda ter ele chamou de, acho que diz na nota, capital político. Né, de ele poder conseguir uma herança política. E a questão do Queiroz, ela tem ali uma série de evidências em torno dele que vão se somando até... Tem o fato de não comparecer quando foi chamado, tem o fato de ter sumido durante um tempo, a questão lá do apartamento, ok, já aparentemente foi explicada, mas você tem uma série de elementos que colocam em xeque esse momento agora, né? A veracidade disso. E eu, por exemplo, em relação ao áudio, eu parto do princípio de que é real, tanto para um lado quanto para o outro, e continuo indo atrás da veracidade e me atualizando dos fatos. Porque a questão, só para eu concluir, a questão é a seguinte: partindo do princípio de que é real, o Brasil está em caos, para todo lado. Nós aqui embaixo, como numa arena, batendo palma para facada no pescoço que o teu dá no adversário, mas é horrível dar facada no pescoço igual, ninguém quer ver assim mais, né? Então, há horas faz-se necessária uma medida emergencial, que honestamente é o artigo 142, não sei, é a população ir para a rua, não sei. Mas, gente, o Brasil, eu não sei o que precisa mais. Bom, podemos encerrar isso aí, se quiser alguém voltar, porque eu quero fazer 2 observações. Uma é sobre a origem da informação que o Gustavo Vitorino deu sobre a bactéria, tá? De acordo com um estudo publicado no periódico BMJ Open Gastroenterology, periódico em que foi publicada a pesquisa que esse Vitorino trouxe, foi a Veja que publicou no Brasil, tá? Então, essa é a informação. E uma outra que é muito boa para todos nós. Vou recortar a revista e levar comigo dentro do carro. Professor Blasio. Professor Blasio reapareceu. Professor Blasio, dos meus velhíssimos tempos de câmera 2 ao lado de Clóvis Duarte, ele sempre participava do programa e corrigia as nossas falhas no português, pois ele vem aí com isso. Ele é revisor de texto da Universidade de La Salle, de Canoas, e professor, tá? E professor invrito da mesma. Olha aqui. Tenho notado que todos e todas vocês, com exceção do Rafael, cometem o seguinte erro de português. Sempre dizem aonde quando é lugar fixo, ao invés de onde. Aonde indica movimento. Por exemplo, aonde você vai agora? Onde é quando indica um lugar fixo. Onde você mora? Aonde você quer chegar? Não é onde você quer chegar. Como jornalistas que são, por favor, não cometam mais esse erro. Fica chato falarem erroneamente na TV. Professor Blasio, o senhor apareceu a Margarida, agora ele não vai nos largar mais. Vai encher o saco, né? Vai, ele é Já assim. começou, viu, professor? Professor. Deixa Mas é do bem, é pra gente claro, sem dúvida, tornar, sem né, dúvida. Mas até as coisas do bem enchem o saco. Então eu gostaria de, já que o meu nome foi citado ali, eu gostaria de fazer um agradecimento ao meu professor Varley, de língua portuguesa e literatura, que durante um bom tempo foi responsável por mim. Bom, então vamos ficar nessa linha das coisas boas. Eu quero dar uma dica muito especial para quem quer renovar a decoração da casa, mas fazer isso com requinte e com bom gosto. Você tem que conhecer a Saaf Decoração Presentes, que fica em Canoas. Você pensou em algo bom, bonito, barato? Tem lá na Saaf Decoração e Presentes em Canoas. Eu vi. São diversas opções em cerâmicas decorativas, tem também as cerâmicas perolizadas, com diversas opções de cores, arranjos maravilhosos em flores. Claro que não são naturais, mas a flor tem um toque de seda que parece uma flor natural. E um detalhe, produtos exclusivos. As fontes iluminadas em diversos tamanhos, com preços super especiais. Esses quadros lindos, pintados à mão, em vários tamanhos e com preço muito, muito, muito bons. Na verdade, são mais de 10 mil itens em decoração e presentes à pronta entrega. E a partir de agora, eu quero avisar, todos os domingos à tarde, a Saaf estará com as suas portas abertas para receber você. Exatamente isso. Domingos à tarde, você pode dar aquela passadinha na Saaf. É fácil de chegar lá. Você vai pela BR-116, acessa a Avenida Lateral, em frente ao Bourbon de Canoas, e logo em seguida faz o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Pronto.
você já chegou na SAF. Fácil e bom de comprar. Carla. Agora vai dar dor de cabeça nos Ai, telespectadores. Eu vou falar sobre o STF, mas bom. não na pior das hipóteses. Mas, enfim, lembram da situação do caso Bendini, que foi a primeira anulação de uma sentença do então juiz Sérgio Moro, quando as alegações finais, eles decidiram que a alegação do delatado tem que se dar depois da alegação do delator, pois isso começou a ter uma repercussão, inclusive no caso do ex-presidente Lula, né, que está na cadeia, e foi condenado também no processo do sítio de Atibaia, pois o procurador, primeiro o desembargador Gerban Neto pediu que a 8ª turma reexaminasse essa matéria depois dos 2 julgamentos do STF que analisaram dessa forma. O delatado tem que ter tem que dar a sua opinião, tem que dar a sua alegação final depois do delator. Então, o procurador regional se manifestou dentro do processo, Maurício Gerum, dizendo que então é cabível a aplicação dos precedentes desenvolvidos no STF por coerência jurídica, uma coisa que a gente vê muito pouco, já que eles estão decidindo dessa forma no STF, então que se tenha uma coerência jurídica e que evite futuras alegações de nulidade. Então, ele pede que seja anulada a sentença condenatória e que se passe novamente para as alegações finais, a fase das alegações finais, no qual o delator vai falar primeiro e o delatado vai falar depois. Mas, Chicão Tofani, a defesa do ex-presidente Lula não se contentou, porque daí tu dá o dedo, eles querem a mão. Evidente. Eles querem que não anule a sentença condenatória apenas. Eles querem anular tudo. Eles querem uma nulidade total do processo. Queridos. No entanto, a gente sabe que a nulidade é a nulidade das alegações finais pelo período. Foi isso que foi tratado dentro do STF. Tem alguma consideração mais? Não. Primeiro eu te cumprimentar pela narratória. Vocês parecem que estão no tribunal. Não, é que ele disse que tem algumas considerações. É porque a matéria é difícil, para quem não é familiarizado. A Carla tem a pedagogia, eu já cumprimentei fora daqui, porque ela tem essa maneira boa de explicar para o telespectador. Tem didático. A única diferença que eu gostaria de acrescentar, se é que é acréscimo, então o Ministério Público Federal está pedindo, mas a defesa está querendo criar um fato mais relevante, que seria a anulação que é tentada de todo o processo, porque esse processo ele vai ser anulado a partir das razões finais. Não tem mais ouvir todo mundo, não tem nada. Anula, faz as razões finais, escreve primeiro o que delata, depois o delatado, e aí vai para a sentença novamente. Ele está instruído. E o que a defesa quer é, num outro processo que está no STF, este sim, pela suspeição do juiz Moro, é anular todo o processo. E aí anular é mesmo, cara. Aí tem que voltar lá pro início e vamos pegar as provas de novo, vamos ouvir testemunhas, aí a gente sabe o tempo que fazer. Essa é a diferença que parece pequena, mas ela envolve alguns anos de diferença no julgamento. Ela disse ainda que o parecer do Ministério Público foi uma tentativa de manipular a verdade dos fatos. Então eu vou dar o ponto a que todo mundo quer chegar. Como a defesa do Lula já percebeu que o STF está na mão, que vocês vão ver a decisão que vai sair, hoje terminou 4-3, mas vai ser 5-5, a decisão vai ser para o Toffoli. E o Toffoli não vai negar os seus, né? Evidentemente, que vai fazer o 6-5 e vamos soltar 4.896 presidiários imediatamente, que já tem pedido aguardando a decisão, mas isso deve atingir dezenas de milhares entre estupradores, assassinos, pedófilos, essa rapaziada toda vai sair graças à nossa gloriosa Suprema Corte, que já mostrou a sua cara. O que a defesa do Lula está fazendo? Vai pedindo, o tribunal vai negando, o juiz de primeira instância vai negando, eles vão subindo. Chega no STF, é nossa turma, está tudo dominado. Vamos conseguir tudo. Anotem, eles ainda vão pedir indenização. O Lula ainda vai pedir indenização para o governo brasileiro e vai sair rico dessa história. Mais rico dessa história. Porque a justiça... Não, então já que entramos nessa, vamos atualizar, o Vitorino já trouxe algumas informações, o julgamento está ocorrendo, ele foi suspenso e não volta quarta que vem, ele será só na outra quarta, porque quarta que vem não terá julgamento, não terá sessão, e aí então estamos jogando para mais 14 dias. O placar, eu acompanhei 4-2, Vitorino, não sei se teve um terceiro voto. Foi o Lewandowski, disse que o voto dele seria curto e pediu para fazer o voto hoje
porque eu não sei se ele queria viajar, enfim. E aí deixaram ele em 10 minutos, fez o voto. Em 10 minutos ele fez o voto. É. Então ficou o 4-3. O que nós temos? O Vitorino está correto. Nós aguardamos hoje o voto que era da Rosa Weber e ela justificou o voto que ela votou em 2018, 4 de abril de 2018, ela votou em um habeas corpus, ela votou com a tese de que não era a favor da prisão em segunda instância. Mas, quando fosse para padronizar todos os processos, ela iria reexaminar o caso. E reexaminou e manifestou-se contra a prisão em segunda instância. Então, dentro dos votos daqueles que já anunciaram, efetivamente, se não houver nenhuma surpresa, dona Magda, o placar final será 5-5, e aí com o voto de Minerva do Dias Toffoli, que deverá ser 6-5. Esses votos, essa tá confirmado. Nós já falamos da... O Dias Toffoli, a gente já imagina como vai votar, né? Sim, ele vai ser porque ele é o presidente, ele vota, se dá empate. Então, nós temos os votos, faltam votar aqui a Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes, o Lewandowski que adiantou o voto, o Celso Melo e o Toffoli, né? Então, o Celso de Mello votou como? Não, vai votar. Vai votar, mas ele é pela prisão em segunda instância. Ele é contra a prisão em segunda instância. Ele é contra a prisão em segunda instância. Os que são contra, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, que já anunciou, o Celso de Mello e o Toffoli. São os 4 que votarão contra, que somados aos 2 que estão, dará 6. Vai dar isso. Não, só para a gente trazer um pouquinho da história, em 2009 teve um julgamento no STF no qual o processo era o seguinte: um fazendeiro tinha sido condenado pelo juiz de primeira instância, mas o juiz concedeu ele o direito de recorrer em liberdade. Naquela época funcionava já a prisão depois da condenação. Aí concedeu, daí o Tribunal de Justiça mandou prender, aí o STJ mandou prender. E aí o STF, analisando esse caso, a partir de 2009, decidiu que não valeria, que só depois do trânsito julgado, que não valeria a prisão depois da condenação de uma segunda instância. E nessa época, eu fui atrás dos nomes, já pensava assim o Celso de Mello, o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes. Quer dizer, são pessoas que vão continuar mantendo a mesma, né, a coerência, o mesmo pensamento. Mas a Carmen Lúcia, naquela época, também já votou a favor do cumprimento da pena, de uma execução provisória depois da condenação em segunda instância. Então, quer dizer, entre 2009 e 2016, não podia mais prender depois de uma condenação. Entre 2016, o STF foi lá e mudou o entendimento. A partir de agora, condenado em segunda instância, já pode começar a execução da pena. E agora, em 2019, para tu ver como a gente não tem uma segurança jurídica, eles já estão voltando a um pensamento lá de 2009. Ou seja, eles poderão pedir música no Fantástico. Carla, da composição de 2016, isso eu fui atrás dessa informação também, porque eu julguei super importante. O que mudou de 2016 para agora? Faleceu o Teori Zavascki, né? E entrou o Alexandre de Moraes. Que continua votando como teoria, que é contra, que é a favor da prisão em segunda instância. Mas o Gilmar Mendes é que mudou o voto. Você quer assistir? O Gilmar Mendes, que era a favor da prisão em segunda instância e que mudou o voto. É que começaram a chegar perto da turma dele, né? Chegar perto da turma dele. O que vai acontecer é o seguinte: o Brasil vai ratificar de que é o país onde o crime é um bom negócio. Sabe por quê? A Câmara Federal aprovou uma lei permitindo que o dinheiro do fundo eleitoral que eles criaram para eles, 1,8 bilhão, vai ser esse ano que vem, tinha sido 1,7 bilhão no ano passado, o fundo eleitoral seja usado para pagar advogados para defender políticos de partidos que recebem esse dinheiro. Ou seja, ele rouba, aí pega dinheiro do partido, advogados caríssimos, aquela turminha que estava abraçando o Marco Aurélio ontem, vocês viram a foto? Que legal, Marco Aurélio deu voto, levantou e foi abraçar os advogados criminalistas que habitam Brasília ali, que são amiguinhos dos ministros. Pois é, cobra 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para um habeas corpus ou para um alvará de soltura. Bom, pois bem, o seu partido, o do ladrão, do corrupto, vai pagar um advogado caro com o seu dinheiro, porque esse 1,8 bilhão saiu do seu bolso, ele vai pagar um advogado caro que vai lá em Brasília e resolve a parada de inocentar o rapazinho. Ou seja, ficou institucionalizada a corrupção no Brasil, graças
ao STF. Pois é, essa expressão, a insegurança jurídica que a gente vem batendo tanto, né, corroborando o que o Vitorino acabou de dizer, na verdade é tudo uma questão de ponto de vista, né? Porque para essa classe toda, o que mais existe é justamente a segurança jurídica. Para eles, eles sabem que vão se livrar. Não há dúvida em torno dos atos que cometem. Está com eles a regra do jogo, o livro das regras, né? Tá, e a gente aqui... O Marco Aurélio, relator dessa matéria, há 20 anos atrás, soltou o Catiola. Mais enrolado que cachorro em tiroteio. Réu confesso, pegaram contas de banco, tirava dinheiro, lavava dinheiro, era dono de um banco lá no Rio de Janeiro, que é a capital do banco de gaveta, né, para lavar dinheiro. E o Marco Aurélio, que é do Rio de Janeiro, o Marco Aurélio soltou o Catiola. O alvará de soltura foi retirado às 8h15 da manhã. 8h30 da manhã. Catiola saiu 10h30 da manhã, às 9 horas da noite pegou um avião para a Itália. E nunca mais voltou. Burro, né? Burro. Porque no país da impunidade, você roubar e ter dinheiro é burrice. É verdade. Carla, só quero lembrar uma informação que a Carla trouxe, que é super importante também, ela trouxe na semana passada, é que tramita na CCJ um projeto, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para fazer uma emenda constitucional. Mas como é cláusula pétrea, não pode mudar isso. Nós precisamos fazer para mudar isto, que esse artigo 5º, que diz que a prisão é com trânsito em julgado, terá que fazer uma nova Constituição, não cabe nem emenda constitucional. 142, Chicão. Urgente. Eu acho que era grande na hora. História. Bom, Eu queria dar uma notícia até Depois eu gostaria. que não tem a ver com isso, mas uma notícia que acontece no Rio Grande do Sul. Muito triste, em Santa Maria, faleceu um jornalista de Santa Maria e escritor, o Carlos Alberto Bellinasso, um cara muito legal, um cara que trabalhou em televisão lá, tu conheceu ele, né? Um cara que usava até aquelas minhas camisas. O infarto, o Carlos Alberto Bellinasso. Mas ele que é a pessoa que manda os livros todos para nós. Exatamente, faleceu ontem. Mas um ataque cardíaco. Um ataque cardíaco, com 59 anos. Fiquei muito triste. Era legal. Ele divulgava sempre a atualidade Pampa lá no programa dele. Ele mandava todos os livros para nós. Que pena, era um homem jovem ainda. Que pena. E eu e o Mário, nós estávamos falando até que com 59 anos é mais fácil tu morrer com um ataque cardíaco com 70, né? Exatamente, é uma idade. Como mulheres em 50. Tu tá correndo, Chicão. Mas tu tá só com 59, Chicão. Olha o risco, tá na idade. Não, mas era 2 na semana passada, 72. Não, vou fazer isso. 2 incompletos, dona. Olha, eu não sei se eu tô ouvindo bem ou não. Quero aproveitar para dar uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Maisons, que é a clínica da audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. O que isso significa? Significa que a clínica da audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. E esta tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Os estudos mais recentes da neurociência comprovaram que estas próteses que eu estou me referindo são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para você ter a sensação de escutar com essa nova tecnologia, basta você ligar para o número 3061-7373 e agendar uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. E cabe lembrar que o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, liguem logo. Marne Barcelos. O senhor Gilmar Mendes, essa Vossa Excelência, ele está circulando nas redes sociais um livro dele cujo nome é Curso de Direito Constitucional. Gilmar Mendes e o jurista Paulo Gonet Branco, em defesa da prisão após condenação dos meliantes em segunda instância. Meliantes em segunda instância. Então ele mudou, porque no livro que ele publicou, assinou, etc., que está vendo, está circulando por aí, ele quer a prisão em segunda instância, o senhor Gilmar Mendes. Mas eu gostaria de dizer para você, telespectador, que eu me envergonho em muitas oportunidades de ser um cidadão brasileiro, por ter passaporte brasileiro e por ter o meu pensamento travado dentro desse país que sofre tanto, que tem tanta mudança, que tem tanta excrescência,
e que é tão sofrido, que tem um povo tão sofrido. Quando eu venho pela manhã, eu chego aqui na empresa, na TV Pampa, na Rádio Pampa, no Jornal do Sul, eu vejo uma fila de pessoas aqui esperando o ônibus 5h30 da manhã. 5h30 da manhã as pessoas esperando o ônibus. No Rio de Janeiro, eu sempre levantei muito cedo, eu vi as pessoas 4 horas, São Paulo, 4 horas da manhã, o povo trabalhando e pagando seus impostos. E eu vejo esses senhores em Brasília alterando ao seu bel prazer tudo aquilo que se conhece do direito brasileiro. Eu estou falando com emoção, não estou falando com conhecimento jurídico, mas eu sou um cidadão brasileiro e o direito funciona em cima da lógica. E a lógica diz que você não pode mudar todos os dias um pensamento jurídico. Você não pode atrapalhar um país porque simplesmente você atende este ou aquele interesse de um grupelho, de um monte de pessoas que querem chupar o país como chupa-cabra. Lembra da história do chupa-cabra? Então digo a vocês, eu que já sou um senhor, sou um provecto, então melhor um pouquinho, um semi-provecto, digo a vocês, eu tenho vergonha de ser brasileiro neste momento em que mais uma vez o Brasil atrasa. E depois, quando o pessoal pede os verdinhos de volta e alguém fala, se torna inimigo público número 1. Inimigo público número 1, quando depuseram o presidente João Goulart, depois do discurso que ele deu no dia 13 de março de 1964, que diziam que ele era comunista. Agora, digo a vocês, o país está se encaminhando, e eu não sou escatológico não, está se encaminhando para dias dificílimos, porque a coisa não pode ficar assim. Não pode ficar assim, Vitorino. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu tô nervoso, cara. E com motivos. Em frente ao STF... Medo. Mas não é. Há 60 dias foi pedida autorização para o governo de Brasília para que os apoiadores da prisão em segunda instância se colocassem em frente aos bretes no STF para fazer a sua manifestação de apoio aos ministros que votassem pela prisão em segunda instância. Muito bem. A turma da esquerda chegou lá de manhã cedo, sem nenhuma autorização, e pediu para ficar ali. Veio autorização de não sei quem, no STF, para que eles ficassem alojados na frente e fossem deslocados os demais apoiadores que estavam chegando. Resultado, deram toda a frente do STF para os Lula livre e seus blue caps e retiraram dali os apoiadores da prisão em segunda instância. Quer dizer, vejam a que nível está aparelhada a máquina pública. E uma coisa que me chamou a atenção hoje à tarde, eu estava dando uma pesquisada em alguns sites e eu ouvi uma matéria em áudio do jornalista Walter, ele na verdade é um analista político, o Walter Maierovitch. E me chamou a atenção a manchete que ele deu para o seu comentário sobre essa situação. Ele disse: é visível o inconformismo popular por iminentes solturas de corruptos. Que país esse cidadão está vivendo? Talvez ele viva, né, o Facebookistão, talvez, né, porque ali se vê inconformismo. Agora, que inconformismo? É isso que eu digo. Você vai construindo essa narrativa de hashtags, de manifestações virtuais. Vamos fazer um grupo no WhatsApp. Vamos fazer uma página fora STF. Aí a hashtag mitei. Aí o outro lacrou. Aí o outro pisa menos. Aí o outro ninguém solta a mãozinha de ninguém. Gente, pelo amor de Deus, o país está, escatologicamente falando, não dá para fazer associação, mas o país está... Não tem como viver aqui de forma digna mais. Tá claro que aqui no Brasil o crime não só compensa, mas recompensa, porque agora vai ter dinheiro, como o Gustavo trouxe aqui, a questão, né, do fundo que vai pagar o advogado. Ou seja, você recompensa, você mete a mão e não gasta dinheiro. Então o crime não só está compensando, como recompensando. Em compensação, boa parte da população está numa situação semelhante, acredito, que a nossa telespectadora. Ela diz assim, ó, ela não assinou o nome, mas ela manda parabéns ao Marne, diz que esse assunto que nós estamos tocando doeu nos ouvidos, tem 63 anos, viúva, não tem pensão nem aposentadoria. Estou aqui com 63 anos hoje, cansada de trabalhar um dia todo para ganhar meu sustento. Faço pães e bolos e pago R$110 todo o mês para a Previdência. Mailde é o nome dela, dona Mailde. Ela está acompanhando aqui a leitura. Muito obrigada, dona Mailde. Ela mandou os parabéns para o Marne, inclusive, né?
E lembrando que essa não é a única maneira de você se conectar conosco e dar as suas opiniões. Acesse youtube.com/tvpampa para acompanhar toda a nossa programação e não esqueça de sempre apertar o sininho das notificações. Isso quer dizer que toda vez que nós estivermos no ar, você vai receber uma notificação. E se você não curte YouTube, às vezes é um pouco complicado, facebook.com/atualidadespampa, ou ainda se você curte fotos, vídeos, saber o que acontece aqui nos nossos bastidores, @atualidades.pampa, onde as pessoas estão participando, estão comentando bastante sobre os nossos assuntos, achando eles extraordinários e relevantes. Inclusive, aqui o pessoal ficou falando bastante a respeito das passagens, que foi um assunto do Marne Barcelos. A Simone fala, falando em passagens aéreas, não esqueçamos a Avianca. A ANAC nada fez em relação aos seus usuários. Os voos sendo cancelados e a empresa continua vendendo as passagens normalmente. O Deli Brás, ele coloca que sim, é uma cortina de fumaça, a questão do Queiroz, que foi um momento muito oportuno para trazer isso à tona, concordando com o Vitorino. E a Cíntia, ela coloca, o STF sempre destrói a nossa vontade de lutar por um país melhor. Falando em país melhor, o Luiz de Glorinha diz o seguinte, o Brasil não tem povo, só tem público. Assiste tudo calado, acovardado. Luiz de Glorinha. Já o Adélio... Eu já tinha dito isso aqui. Já disse várias vezes. Já o Adélio Teles também no @atualidades.pampa lá no Instagram diz, perdemos para o Flamengo, mas continuamos gremistas da mesma forma. E ainda sobre o jogo do Grêmio, mas aí no youtube.com/tvpampa, a Elisiane diz, o dia em que esse país deixar de se preocupar com futebol, talvez tenhamos futuro. O povo burro se desgastando com quem ganha fortunas para correr atrás de uma bola. Olha aqui, ó, no nosso 999-777-001, tem algumas pessoas, mesmo que elas não tenham mandado o seu nome, são muitas que perguntam assim, pelo amor de Deus, o que é o artigo 142? Me digam com urgência, que vocês falaram e não explicaram. É o dispositivo constitucional que permite ao presidente um ato de exceção. Ou seja, fechar o parlamento, fechar o STF e utilizar as Forças Armadas em defesa da cidadania e da pacificação do país. O que acontece no Chile, né? O que estão tentando fazer é exatamente isso. Aconteceu no Peru. Estão tentando fazer no Chile, estão tentando fazer aqui. É provocar, desrespeita a lei, desrespeita a opinião pública, desrespeita a Constituição, desrespeita tudo para defender a turminha. Lá no Chile estava fazendo isso, o Pineda fez isso lá. Todo mundo viu no que deu. Aqui eu acho que acontece dentro dessa concepção, e até porque a gente traz esse momento de abolição na América Latina, e o mais engraçado, temos revoluções daqueles que pedem a direita e o liberalismo e aqueles que não aguentam mais e buscam soluções na esquerda. Essa divergência, independente do que aconteça na situação política, as pessoas estão muito insatisfeitas. Mas o que eu coloco aqui, essa discussão, quando a gente vê esses vazamentos do Queiroz, essa tentativa de colocar sempre a família dentro do governo do Jair Bolsonaro, para quem sabe ter pessoas para quem confiar, pessoas com quem contar, lembrando que ele está no exterior, precisa de pessoas confiáveis aqui. Isso pode ser uma manobra, mas que acaba não soando bem aos ouvidos, porque as propostas do próprio presidente para a eleição foi acabar com esse tipo de situação, acabar com a mamata, acabar com esse funcionarismo público, essa máquina aparelhada, como a gente bem explana, mas talvez um golpe, uma tentativa de colocar o exército na rua, de controlar de uma maneira não democrática essa situação. Será que a gente vai ter tanta mudança assim? Se a gente tem nos dois lados problemas, se nós temos dos dois lados equívocos, será que talvez instituir, através da força, um regime vai melhorar realmente? Porque a gente coloca, no Chile a coisa não está muito bem. A gente até, a minha manchete aqui a respeito da Bolívia, e estranho o Marconi trazer essa manifestação da Organização dos Estados Americanos, porque eles se posicionaram dizendo que são a favor da democracia, até desmentindo um pouco essa questão dos golpes e da tentativa de colocar à força um governo no poder. Eles até estão acompanhando as eleições na Bolívia, que está uma situação muito complicada. Elas aconteceram no domingo e lá não é o nosso sistema eleitoral, os votos são contados voto a voto, e inicialmente estava dando a oposição ganhando. Só que o próprio Evo tomou a iniciativa de parar essa contagem, e depois que ele parou essa contagem por 20 horas... Ele apareceu em primeiro lugar. Supostamente ele estava ganhando, e ganhando com uma larga vantagem. Mas, lá tem o primeiro turno, né? Ou você faz 50% em um... na carona da Ana, por que
que as pessoas querem os 142? Sabe por quê? Porque nós só falamos de STF hoje. Nós só vamos falar de STF amanhã e daqui a um ano nós vamos falar que estão roubando e não vai adiantar nada. Pelo menos aí não vai ter STF, não tem Congresso e não tem Senado. Fica tudo 0-0. Mas isso é melhor o 0-0 que falar e não acontecer nada. Porque não vai acontecer nada. Já concluiu, Ana? Não, é só pra gente... Isso o quê? Vamos lá, Rocha. Eu só quero dizer que está parecendo que o país está pedindo 142. Não, vejo a maioria das pessoas quer. Vejo muito pedido aqui na bancada, mas acompanho, estou ligado o Brasil inteiro, em todas as redes, não vejo ninguém pedindo com a frequência que se pede aqui na nossa bancada. Senão nós vamos deixar o pessoal em pânico parecendo que nós estamos apenas numa revolução. E nós não estamos, né? Não há nenhum tipo de movimento, não há nenhum tipo de informação. Olha, aqui tem gente que quer. Eu não estou entrando no mérito, eu só estou dizendo que dá a ideia, como a gente fala aqui, que estamos pedindo. Não, pode alguém estar pedindo aqui, especialmente o nosso público. Querem fechar o Senado, STF e Congresso? 80% vai votar a favor. Muito bem. Gustavo Vitorino, vamos falar de coisas boas. Vamos falar da coisa boa, porque eu acho que chegou a hora de você ter um Soul. É a loucura Kia Sun Motors. Kia Soul por R$ 79.990. Isso mesmo, de R$ 92.990 por R$ 79.990. É loucura mesmo. Olha só, tem design, tecnologia, conforto, desempenho e 5 anos de garantia. O Kia Soul tem tudo que você deseja em um carro. Olha só, retrovisor automático, beleza, né? Câmera de ré. Olha o porta-objetos até o assoalho. Olha que beleza. Acabamento impecável, com bancos em couro. Tem mais, ar-condicionado digital. A transmissão é automática com modos de condução múltiplos. Tem ainda o volante multifuncional. E, claro, um multimídia de 8 polegadas, onde você tem todas as informações do carro e do mundo que o cerca. O Kia Soul tem tudo. Kia Soul por R$ 79.990 é na loucura Kia Sun Motors. E a Kia Sun Motors fica ali na Ceará 370 e na Ipiranga 8113 em Porto Alegre. Agora sim, Magda, agora você vai ter o seu Kia Soul. Claro. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, os telespectadores irritados, como alguns senhores aqui, pela foto, dizem assim, está funcionando ou não está funcionando? Está. Mas para quem diz o nome, né? A gente já comentou, a gente dá prioridade para quem assina. Né? Porque tem gente aqui que fala do Vitorino, que o Vitorino está advogando, diz umas coisinhas ruins assim, mas não assina. Então não vamos fazer isso, né? Eu aprendi um negócio com o Marconi há algum tempo atrás, e volta e meia ele repete esse mantra e eu lembro de que vou ter que fazer isso. Quando alguém me xinga na internet, sabe o que eu faço? Vou lá e entro na página dele no Facebook para ver quem é o cidadão. Eu também faço isso. Estou feliz com alguns xingamentos. A maioria dos xingamentos eu estou feliz. Olha aqui, ó, agora mudando de xingamento para carinho, a Adélia Dresch mandou, há tempo atrás, o nosso vice-presidente Paulo Sérgio Pinto andou em Lajeado, enfim, e ela mandou beijos para todos nós, para a Magda, para o Vitorino, para o Chicão, para o Ayrton, toda a turma da bancada. Ela nos adora e ela está à frente de um restaurante lá em Lajeado, enfim, e ela disse que uma hora dessas vai nos convidar para ir lá, mas vai ter que ver o veículo também, né, porque não dá pra gente separado, a gente é muito amigo. 240 quilômetros de volta. E de volta. Nem por um 0800 tu vai? Não. 120 quilômetros. 120, tá? 120. Legal, tu vai 0800, né? Dentríssimo. Totalmente dentro. Melhores momentos. A semana está chegando ao seu final, mas a nossa companhia não. Sábado, 7h30 da noite, tem os melhores momentos do Atualidades Pampa. Falando em coisas boas e positivas, é tão bom a gente se cuidar, principalmente num mês tão importante para as mulheres. E eu, claro, me cuidei hoje, afinal tem evento, tem aquela saidinha e a gente não pode deixar batido esse dia. Então passei na Estética Mara, com todo cuidado e carinho, os profissionais me auxiliaram a ficar ainda mais bela, realçar o que já é bonito. Então um abraço para todo mundo, para o Renato, para todos que ficaram lá me paparicando a tarde inteira. Abraço para vocês. Quer saber mais? Meu Instagram tem todas as informações de quem cuidou do meu look. Que bom que vocês fizeram essa generosidade, porque ela andava numa Vitorino. Eu quero, o meu abraço eu quero mandar para a Malga, que vai tentar um milagre.
fazer a mesma coisa comigo que fizeram com ela, deixaram ela bonita. Duvido que ela me deixe bonita. Mas o pessoal tá reclamando que meu cabelo tá meio comprido, meio feio. Eu tô devendo uma visita a Malga lá, o Chicão conhece. Talvez a maior especialista do sul do país em cabelos loiros. É a rainha das loiras. A rainha das loiras, ela tem... Eu não sabia que loiros tem várias tonalidades, sombras. E a mesma tinta no cabelo de uma é uma coisa, no cabelo de outra é a mesma coisa. É verdade. Então, um abraço pra Malga. Vai ficar loiro, Vitorino? Não, eu... Ah, tá. Tudo bem. tenho cabelo. Mas não ia ficar bem faz uma pede pra ela fazer umas mechinhas mais escuras. Tá meio comprido e já me xingaram. Malga, tô indo aí. A equipe da Malga Hair vai me receber lá, se Deus quiser. O teu cabelo comprido, a gente olha aqui e enxerga a tapadeira, porque são 3 fios, né? É, mas os 3 fios estão compridos. Mário Barcelos. Bom, eu tenho uma informação aqui. Então, por favor. Bastante importante. Divida conosco. Sobre o Barroso, né? O Barroso. Tem mulher pelada aqui, mas não tem mulher pelada. Vitorino, olha, não atrapalha a apresentação do coleguinha. Olha aqui, eu ia falar do ministro Barroso, mas eu vou trocar aqui, né? Se a mulher tem pelada, tem que tirar do lado da dona Ana ali. Todos nós fomos eleitos com a ajuda do presidente, disse o filho dele. Mas é óbvio, né? Ele somos o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro fez quase 2 milhões de votos no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo vota no Bolsonaro. O sobrenome que deu a ele todo esse prestígio, toda essa credibilidade, vou votar no presidente, vou votar no filho do presidente. Porque as pessoas não se dão conta, o Eduardo Bolsonaro é deputado federal pelo estado de São Paulo, o domicílio eleitoral dele é em São Paulo. Como do Flávio, o domicílio dele é Rio de Janeiro, por isso que ele foi eleito senador. Então, o Bolsonaro bolou essa estratégia e já mandou o filho vir morar em São Paulo, domicílio em São Paulo, etc, Eduardo. Evidentemente que quantas pessoas hoje, que eu considero trânsfugas, pessoas que apoiaram, que estiveram com o Bolsonaro na hora da eleição, como aquela deputada Joyce lá em São Paulo, como outros, o Alexandre Frota também, são outros, no Rio de Janeiro, quantos? E agora estão indo contra o presidente, como o Jorge Dória. O Jorge Dória não, o João Dória. O Jorge Dória era um ator que já faleceu. Então as pessoas... Que Deus o tenha. Porque ele já faleceu politicamente também, o João Dória, depois desse processo. E como é que o povo brasileiro continua votando essas pessoas que têm tanta versatilidade, que mudam todos os dias de pensamento? A lei é uma coisa que muda no Brasil, a hermenêutica, como diz o Vitorino, muda tudo todo dia, interpretação de texto. Mas como é que você pode mudar de pensamento político todos os dias? Tudo aquilo que se faz politicamente no Brasil, aquela caterva lá de Brasília, quer dizer, esse monte de gente aí dá um empreguinho. Isso que o Queiroz falou, no aspecto, o Vitorino tem razão, o Queiroz falou. Isso aí, todo mundo dá empreguinho de 20 mil, 10 mil, me dá metadezinha. Então é isso. Essa é a política brasileira, é a sujeira. Quando eu fiz um desabafo aqui instantes atrás, que me sinto envergonhado de ser brasileiro em função disso, espero uma mudança nesse país e toda vez que a mudança vai se dar, ela naufraga. E por quê? Porque as forças ocultas, como diria o ex-presidente Jânio Quadros, funcionam. No caso dele era a pinga, agora é o mau-caratismo. E no caso da nossa trincheira, qual é a pinga? O que é? Qual é o quarto segredo de Fátima, da nossa trincheira? Estamos todos perfilados, o dia 30, contagem regressiva, o dia 30 chegando, trincheira do Ceará, depois de uma década esperando ali. Que acontece? Trincheira da Ceará. É do Ceará. Não é do Ceará, eles vão achar que é da Ceará. Muito bem dito, da rua Ceará. Marconi, eu acreditei. Não é a Avenida. É a Avenida Ceará. Marconi está me perguntando... Lúcio, presta atenção no que tu está dizendo. É a Avenida Ceará. A senhora me ajuda. Tu vai falar mal da trincheira e não sabe nem a localização da trincheira. A senhora Por isso que eles não vão inaugurar. A senhora agrega muito aos meus eu imagino. Eu sou muito grato. O senhor ficou gago. Mas a verdade é que o dia 30 estava chegando e eu cheio de expectativas, dona Márcia. E qual não é a minha surpresa, e surpresa negativa, é que resolveram colocar umas placas protetoras e descobriram que a zona ali é muito chuvosa. E que precisa... descobriram. Marconi, descobriram que a zona ali era muito chuvosa e que precisaria fazer uma drenagem. Então, como teriam que primeiro inaugurar dia 30 e depois parar de novo e fazer uma obra de drenagem, optaram, então, por suspender a inauguração e fazer a obra
de drenagem. Então, é bizarro, muito bizarro. Olha, eu tô contando como é a ordem. Eu estou contando como é a ordem, o histórico da coisa. Então, vai ser feita essa drenagem. Há uma nova previsão que eu espero que nós comemoremos ainda no fim do... Marconi está muito pessimista. Vocês querem deixar pelo menos ele sonhar? O Marconi está muito pessimista. Por que o Bolsonaro não vai lá na China, não traz os chineses? Os chineses. trabalhar aqui. A nossa obrinha em 15 minutos ali. Então, a verdade é que ela ficou atrasada para o fim do ano e deve ser inaugurada. Também fiquei sabendo aí, para minha surpresa, que nós teremos, então, um medidor de velocidade ali a 40 por hora da EPTC ali, que estará pronto quando da inauguração. Então, a dona Isso é muito bom, porque a gente está esperando há tanto tempo que a gente nem lembra mais como é que ela deveria ser feita. A gente passa devagarinho para poder curtir. A gente está brincando, porque a gente está, pelo horário, né? O nosso telespectador está conosco aí mais de 1h da manhã. A gente tenta trazer o bom humor, mas na verdade é triste, é ruim para nós a gente ver ali o cartão postal da cidade. Lembrando que é uma das obras do pacote da Copa. Da Copa, né? De 2014. Da Copa, era a obra da Copa. Tem a da Plínio também, lembra? Não, e a gente não pode se surpreender por causa da drenagem, porque ainda da cidade da obra pública que foi feito um projeto de viaduto, mas tem uma pedra que impede, porque ela sustenta a rua de cima. Tem uma pedra. Quem dizia isso? Mário Quintana. Mas é por isso que, assim, por exemplo... É o Carlos Drummond, lá, Mário Quintana é Reis, velho. Pra mim, deu a lógica. Assim, Porto Alegre é a cidade do corredor de ônibus que não cabe ônibus dentro. Da elevada que é criada para combater os alagamentos ali perto do Beira-Rio, aí ela alaga em cima da elevada, alaga a elevada. Nós levamos 11 anos para concluir o trabalho da Cinemateca. O telhadinho da parada de ônibus ali do Terminal Triângulo, o teto do mercado público, já terminamos? Já temos? Não. Então, tem quase limitação, né? Mas você tá com muita pressa também, né, Marconi? Marconi, a gente dá o dedo, tu já quer a mão, tá muito fechado. Então, assim, pra mim, qual o espanto de algo não ficar pronto em Porto Alegre? Assim, vídeo de Canoas que tava 99% concluído e aí descobriram que não tinha feito nós pagamos. Nós vamos continuar pagando. Mas, Carla, se a gente parasse de pagar os impostos dizendo o seguinte, como nós não estamos tendo... Teu nome vai pro Serasa. Carla, só para tu entender, a obra era para 2014. Em abril, abril agora, eles descobriram que precisava da drenagem. Parece em casa. Então, eu não entendo, a minha área é jurídica, exatamente, a minha área é jurídica. Algumas coisas eu só posso dizer que não entendo. Que em abril, uma obra que era para 2014, se descobriu que precisava de drenagem. Daí o que tem que acontecer? Descobriu agora, vai ter que pagar. Ninguém, não é o poder público que vai pagar para abrir. Quem é o engenheiro que assinou a obra que não precisava da drenagem? A empresa vai ter que pagar. Não, e aí tem um caráter emergencial, dispensa licitação. Esse que é o problema. O negócio da responsabilidade, como é que é o termo de... Tem um negócio assim... Mas por que aceleraria? A população de Porto Alegre já demonstrou... Na hora que dá essas melecas, ninguém se mete. Vamos em frente, com trincheira sem trincheira. O projeto foi do engenheiro tal, ele está sendo punido. O Rio de Janeiro foi meu, quem é que está responsável pela ciclovia aquela que despencou? Que medo causaria nas autoridades responsáveis para que dissesse, gente, vamos acelerar, pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Autoridade não dá nada. O gaúcho adora bancar o macho em setembro ali no Harmonia. Toda desgraça, porque o presidente Jair Bolsonaro ele está na China e ele conversou com as autoridades para facilitar a entrada de chineses e indianos, né, sem visto, sem toda aquela burocracia, porque ele acredita que isso vai aumentar a capacidade para a produção tecnológica aqui no Brasil, foi a justificativa, e também para incentivar os negócios. Ele esteve hoje, né, lembrando com pessoas muito importantes, até foi agraciado, bateram palmas para ele saiu, agradeceu bastante, só para a gente trazer uma informação legal do que ele está fazendo lá. No entanto, eu lembrei muito do Marne Barcelos esses dias, quando escutei que a Fraport vai conseguir concluir exatamente na data a questão de ampliação e tudo mais. Opa, até me fiquei um pouco nervosa. Mas é uma emoção. Recebeu eles Algo vai ficar pronto em Porto Alegre. Atenção. Tô arrepiado aqui. Porque o Marne disse, agora que vai ser a Fraport que vai assumir, eu acredito. Parabéns, meu presidente Bolsonaro. O senhor disse que a China é capitalista, concordo. Muito bem. E é os aniversariantes? Domiciano. Domiciano foi um imperador romano, um dos piores de toda a história de Roma. Ele estava no mesmo nível de Nero e no mesmo nível de Calígula.
A Calígula era tão crápula que a amante dele era irmã dele, né? Ele mandava matar os cristãos, quer dizer, era uma coisa impressionante. Ele, pelo prazer, ele morria, ficava rindo, né? Rindo quando matavam os cristãos lá no circo lá. Ele nasceu no ano de 61 depois de Cristo, né? A gente tá com 1000 na cabeça. Depois dele, Ferdinand Hiller, que é um compositor alemão, né? da época do romantismo alemão. Jean-Claude Pascal, ator, cantor, humorista, uma grande figura das artes francesas, né? E o grande Ziraldo, completando hoje 87 anos de idade. Ziraldo. Aliás, o Vitorino Ziraldo se deu bem, né? Ele entrou com ação, disse que foi preso na época da Revolução. Pegou R$1 milhão e pegou não sei quanto por mês, um dinheirinho bom, Ziraldo. Essa rapaziada da esquerda se enriqueceu com essa história. Se deu muito bem. Essa criada pelo Fernando Henrique, a turma se aproveitou. O que o senhor disse do Lula, eu já tinha dito aqui. O seu pensamento é o mesmo meu. O Lula vai acabar entrando com ação contra o Estado brasileiro e a família dele vai ficar... Vai acabar ganhando dinheiro ainda. Roubou, ainda vai ganhar dinheiro público. Minha querida amiga Rosa Maria Murtinho, completando hoje 80 anos de idade. Continua trabalhando, a Rosa Maria Murtinho. Está na novela das 9, faz um personagem central. Kevin Kline. A Rosa Maria Murtinho tem 80 e pouco, né? Não, 80, exatamente 80. Nasceu em 39, está completando 80 anos no dia de hoje. Essa é para o Chicão Tofani. Chicão, vou testar os seus conhecimentos, eu sei que o senhor vai matar na hora. Roman Abramovich. O Abramovich é um dos maiores milionários da Rússia, que ele foi favorecido pela abertura do que o Putin é dono do Chelsea e dono de um monte de mulher em Londres, né? É isso aí, falou exatamente o que é. Adela Noriega, atriz mexicana, né? Ela se envolveu com política, ela tem 50 anos de idade, uma mulher linda, fez muitas novelas na Televisa. Vocês sabem que as novelas da Televisa são as novelas mais famosas na América Latina e grande parte dos Estados Unidos hispânico, né? Porque tem a rede de televisão que fala em espanhol, as novelas são em espanhol dentro dos Estados americanos. E a Adela Noriega se mete com... Eu não consegui saber quem é o político, mas no mínimo ter sido presidente daquele país. Então, em função disso, desse escândalo, ela resolveu parar de gravar novelas e também de cantar. E, finalmente, o nosso Chicão conhece, o José Luiz Calderón, que é um grande futebolista argentino. Foi na Copa de 86, foi campeão mundial. O ataque era Tróglio, Calderón e Canidia. Batistuta também, Maradona. O senhor não entende muito. O Lacerda diz que o senhor não entende futebol. Eu sou o que mais entendo na Grenal, tudo que eu previ. Inveja, tudo inveja. Eles que não entendem. Foi bom falar na Grenal, que eu quero explicar aos nossos telespectadores, alguns que continuaram falando sobre o futebol. A ideia é que o futebol é na rádio. Futebol é na Rádio Grenal, com mais detalhes, a gente tirando a Ana, né, o Chicão, que trabalha também na rádio, então a gente tem um limite para falar sobre futebol, tá? Por isso que a gente não fez todos os questionamentos, até porque hoje muitas pessoas também, como o Rodrigo Franz, ficaram encantados e até não conseguiram entender algumas coisas. O Rodrigo Franz diz que a mulher dele... Não, primeiro, me manda o link dessa notícia da bactéria, porque eu quero usar com a minha mulher quando chegar em casa um pouco mais alto. O habeas corpus perfeito, disse ele. E depois tem uma outra pessoa que fala que o irmão foi demitido de uma empresa por ser alcoólatra e tal, e que a pessoa não bebia, entendeu? Então, acho que talvez isso seja bem mais comum do que a gente imagina e as pessoas não sabem do que se trata. Dona Magda, só para me encerrar, sabe quanto é que ontem faturou o jogo lá? Mais de 8 milhões de reais. Pois é. Custa R$1.000 uma entrada. R$1.000 uma entrada para assistir o jogo. R$1.000. De gente, 70 mil pessoas assistiram o jogo. Todos os preços. Tinha um valor o fracasso do Grêmio de Futebol. Depende da localização. É de 70 até R$4.000, dependendo se você pega o serviço completo dos camarotes, mas só que a gente também teve casos graves e denúncias de valores sendo ali negociados na porta do estádio a R$2.000. Ah, bom, mas então, aí... E também teve caso de invasão, também teve confronto da polícia, bem complicado. Apesar de todo o esquema de segurança, né, mais de 1.800 E eu que me guardei para ir ao Chile, dona Marta. Né? Vou ter que ir ao Chile para ver o Flamengo. Mas tu fizesse bem, tu fizesse bem, tu te guardasse, tu não vai sair do segredo. Só vai a pé, né? Porque o hino diz até a pé nós iremos. Até a pé nós iremos.
Onde o Grêmio estiver, mas o Grêmio não estará lá. Agora, o cara então, pagar R$2.000, eu me lembro do Jorge Benjor, né, que dizia que para acabar com a malandragem tem que mandar prender todos os otários primeiro. Ai, que maravilha. Imagina, a gremista pagou 2.000, tá hoje mais quase... que nada dizia, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Só por malandragem. Por malandragem. A música se chamava Ai Caramba, do Jorge Ben. Ai, caramba, isso aí. Olha que vocês falam do nosso prefeito, a prefeitura liberou o tráfego de taxistas nas faixas exclusivas. Foi nessa quinta-feira que o nosso prefeito liberou essa informação e a liberação das faixas exclusivas. Já existem as faixas exclusivas existentes. Aí tem Cristóvão Colombo e tal. E tem faixas que serão implantadas até o mês de março do ano que vem, obviamente. Olha, será que só para táxi, Uber? Aí que é amanhã de manhã começa que aí a gente, deixa eu até ver, mas eu acho que aqui não fala em aplicativo, é táxi mesmo. Talvez até para ajudar também os taxistas, muitos deles muito prejudicados. Não, mas lógico que tem que ser o táxi, porque senão um carro, como é que tu vai saber que ele é um aplicativo? Exatamente, e não sou eu entrando ali, né? Exatamente. Nós vamos chegando ao final do nosso programa. Aliás, a minha semana termina aqui também, porque eu amanhã não estarei, nem na segunda, volto na terça-feira. Mas tem atualidades, tudo normal, com o elenco, com a Carla. E fiquem bem. Tenham todos uma boa noite. Não esqueçam, sábado você tem ainda o Melhores Momentos da Atualidades Pampa, 7h30 da noite. Um beijo, tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.